Quer ser bem prático, te convidar aí, você que tem a sua Bíblia. Carta de Jonas, carta não, livro de Jonas. Era só para ver se vocês estavam ligados. Livro de Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Glória a Deus pela palavra. A palavra que eu gostaria de ministrar hoje ao nosso coração é: não fuja do propósito. Eu trago o texto de Jonas para falar a respeito disso, porque Jonas, ele era um profeta que, de acordo com a palavra de Deus, ele tinha tudo para ser um profeta diferenciado, um profeta com uma história incrível a ser contada. Não que a história de Jonas não seja incrível, mas ele tinha tudo para ser reconhecido como um dos melhores profetas de Israel. Você vai entender que Jonas, ele foi o único profeta transcultural. O que é isso, Felipe? O único profeta que Deus levantou para levar a palavra em um outro país que não seja Israel. Jonas tinha tudo para ser um dos melhores profetas de Israel. Por quê? Porque a mensagem que Jonas carregava, ela foi capaz de converter mais de 120 mil pessoas. Jonas tinha tudo para ser reconhecido como o melhor profeta, porque o que Deus deu a ele foi lembrado até por Jesus no Evangelho de Mateus. Mas o que fez o profeta Jonas ser um profeta a qual nós nos lembramos de fuga, de covardia, de desobediência?
o que fez um homem que tinha uma mensagem pesada para o povo, o homem que tinha um status para ser um dos maiores potenciais de Deus nessa terra, o que fez Jonas a ganhar o rótulo de desobediente, de alguém que nós não devemos seguir, de alguém que nós não podemos nos assemelhar. E essa é a mensagem que eu quero trazer. Não fuja do propósito. Isso porque nós, assim como Jonas, nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma missão. Obrigado, meu querido. Nós carregamos um propósito em Deus para algo. Talvez a sua missão não seja uma missão igual a de Jonas, em outro país, mas de repente a missão que Deus lhe confiou seja o seu lar, seja a sua escola, seja o seu trabalho, seja o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Mas uma coisa eu quero que vocês guardem e tenham certeza: você possui uma missão, você carrega uma mensagem, você carrega algo que Deus lhe confiou para impactar a vida de alguém, para impactar a vida de pessoas, para impactar o ambiente a qual você se encontra. E Jonas era esse profeta, filho de Amitai, hebreu, como a Bíblia descreve, residia próximo de Nazaré. E a palavra começa dizendo que Jonas, ele recebe de Deus uma palavra. E Jonas aqui já era profeta. Eu não estou dizendo que Jonas foi levantado aqui como Moisés, que teve tempo do Senhor dizer: ah, Senhor, eu não sei falar, como Jeremias, que Senhor, eu sou apenas uma criança. Não, Jonas já profetizava, Jonas já tinha êxitos nas suas profecias. O livro de Reis vai dizer que Jonas profetizou a vitória de Jeroboão e o êxito de Israel contra os assírios. Jonas já era um profeta cascudo, alguém que já tinha uma intimidade com Deus, alguém que conhecia a palavra muito bem. Mas agora Deus, ele dá uma missão a Jonas. Jonas, vai a Tarsis. Vai a Nínive. Porque o cheiro daquela cidade, a malícia daquela cidade, subiu às minhas narinas. E eu vou destruir aquela cidade. Mas eu quero que você vá lá e pregue, Jonas. Pregue a minha misericórdia. Pregue a minha palavra. Pregue o meu arrependimento sobre aquele lugar, Jonas. O profeta, ele não cria a mensagem. O profeta carrega a mensagem. O profeta não gera a mensagem. O profeta transmite a mensagem. O profeta, ele não tira nada da cabeça. Ele é um instrumento de Deus para um ambiente, para pessoas, para situações. E Jonas, ele conhecia tanto a palavra de Deus, que ele sabia qual seria o fim de Nínive. A fuga de Jonas não se dá pelo esforço que era para chegar em Nínive. A fuga de Jonas se dá porque ele possuía ideologias. Ele era uma pessoa que a ideologia dele estava acima da obediência a Deus. Isso porque Jonas era um nacionalista. E a Assíria, Nínive, era o pior inimigo que Israel tinha naquela época. Era o pior inimigo
que aquele povo judeu tinha. E Jonas, ele conhecia tanto a palavra de Deus, que ele sabia que se ele chegasse com uma mensagem de Deus lá, aquele povo iria se arrepender, e Deus teria misericórdia deles. Deus não mataria eles, Deus não destruiria a cidade de Nínive, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Mas quando a minha vontade entra em confronto com a vontade de Deus, nós só temos duas opções: ou você vive o que Deus quer para você, ou você entra em um declínio sem fim. Isso porque Jonas, ele não queria que Nínive sobrevivesse. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia dos seus inimigos. Ele não aceitava que um povo cruel, que um povo difícil, que um povo opressor pudesse ter a misericórdia que o povo judeu também tem. Ele não aceitava, ele achava que Deus deveria ser Deus apenas de Israel, apenas dele. Ele não aceitava que outras pessoas, mesmo com ideologias diferentes, pudessem desfrutar das misericórdias que ele desfrutava. Então ele decide tomar uma decisão. Ele decide fugir da missão que Deus lhe deu. Ele decide fugir do propósito. Ele decide fugir da presença, porque a vontade dele estava sendo maior que a vontade que Deus tinha para a vida dele. Talvez a ideologia, em tempos como o nosso hoje, tem nos tirado de lugares a qual Deus nos mandou estar, para que possamos levar a mensagem. Talvez nós estamos criando empecilhos por meio das nossas ideologias, por meio das nossas vontades, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer realizar. A palavra de Jesus é: amem e orem os seus inimigos. Por quê? Porque amar aqueles que te amam, orar por aqueles que querem bem para você, isso qualquer um faz. Até o pior dessa terra realiza isso. Nós somos levados a isso. Nós queremos amar aquele que quer bem. Eu não quero estar com aquele que quer me fazer mal. Eu não quero orar, eu não quero misericórdia para ele, aquelas pessoas que me magoam. Mas Jesus, ele não diz isso para nós. Embora a nossa vontade seja justiça de Deus para o próximo e misericórdia para mim, a palavra de Deus, ela nunca disse isso. A palavra de Deus, ela nos deu uma mensagem, e a mensagem é uma mensagem de salvação, misericórdia e arrependimento. É isso que você carrega em você, é isso que te alcançou um dia. Jonas, ele tinha uma vida teórica. Jonas, ele sabia muito da palavra de Deus. Jonas tinha uma vida teórica, mas o evangelho, ele é prático. O evangelho, ele não é teórico. O evangelho não é apenas no campus das ideias. O evangelho é vivido. Cristo veio a esse mundo viver a palavra. Cristo veio a esse mundo cumprir a palavra. Cristo nos chama a viver. Porque a teoria é muito boa, mas ela não serve se eu não pratico. Ela não tem proveito sem prática. Por quê? Porque eu posso ter a teoria, mas eu não tenho a misericórdia, como Jonas não teve. Jonas conhecia tanto a palavra, que ele sabia que Deus iria salvar os inimigos. E isso ele não queria, porque não era a vontade dele, não era o sonho dele, não era o propósito. Ei, não queira viver os teus sonhos, queira viver a vontade de Deus. Os teus sonhos podem te levar à morte, porque a palavra diz que há caminhos que para o homem é bom, mas o seu final é morte. O teu projeto pode te levar à ruína, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável
ela é perfeita para a sua vida. Entenda que conhecer a palavra não quer dizer que você conheça Jesus. Porque muitas das vezes nós vamos ver pessoas que conhecem a palavra. E eu vou te dar um exemplo. O diabo, Tiago vai dizer, o diabo ele conhece, sabe, entende, mas ele tem um diferencial, ele não obedece. Os demônios conhecem a respeito da palavra, os demônios conhecem, mas eles não praticam. Pratique o evangelho dia após dia, pratique a missão que Deus lhe confiou, pratique o propósito de Deus para a sua vida a cada manhã, a cada momento. Deus nos deu uma missão. Qual é a tua missão? Será que estamos fugindo do propósito? Será que a nossa vontade está sobressaindo, que eu quero fugir da presença de Deus? Porque sempre que eu desejo fazer a minha vontade, eu preciso dizer ou preciso tentar fugir da presença de Deus. Quantas das vezes, quantos que eu posso dizer aqui, que estavam enfileirados conosco aqui nesses lugares, que se assentavam, que serviam, mas hoje estão vivendo aí fora, fugindo do seu propósito, tentando fugir da presença, mas sabendo que da presença de Deus ninguém pode fugir. Nós nos enganamos e vivemos uma vida achando que pelo fato de não estarmos frequentando uma igreja, de não estarmos participando de uma denominação, nós não somos mais cristãos, nós não carregamos mais uma mensagem. Isso é um engano, uma mentira. Você só vai descer, você só vai declinar, você só vai cair, você só vai deslizar, mas a mensagem que você carrega ainda permanecerá contigo, e ela vai te moer, ela vai te trazer arrependimento, sofrimento. Já conversou com um crente desviado, afastado? Meu Deus. Tu conversa com ele, tu fala algo de Deus com ele, a lágrima começa a descer, porque ele sabe que está fora da posição que Deus lhe confiou. Mas a vontade dele, a necessidade momentânea dele é tão forte que briga no interior dele, tentando dizer: é só não ir mais à igreja, é só não conversar mais com aquele povo, que você vai estar bem. Mas todas as noites o Espírito Santo visita e relembra esse afastado, relembra aquele que saiu do seio da igreja dizendo: tu tem uma mensagem, tu tem uma mensagem, tu carrega algo. Irmão, eu não conheço, se você conhecer depois quando terminar o culto, mas eu não conheço um afastado que dorme uma noite sem pensar nos momentos que ele viveu com Deus. O travesseiro do afastado é o maior aperto de consciência que uma pessoa pode ter, porque ele faz tudo o que ele quiser durante o dia, durante a noite, mas quando ele coloca a cabeça dele naquele travesseiro, parece que começa a martelar e dizendo: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo para Tarso? Por que eu desci para Jope? O que eu estou fazendo nesse navio? O que eu estou fazendo nesse lugar? Não era para estar aqui, eu não posso participar mais disso. A mensagem de Deus, ela é pesada para nós, ela tem um valor glorioso para nós. Não fuja do teu propósito, irmãos, porque desobedecer a Deus requer alguns esforços. Você acha que é até fácil desobedecer a Deus, mas não é. E eu digo que é mais difícil você desobedecer do que você obedecer. Porque para desobedecer a Deus, Jonas primeiro, ele teve que fazer um esforço físico.
Jonas, ele teve que caminhar até uma outra cidade, desceu para Jope. Jonas teve que buscar um navio. Jonas teve que encontrar tempo e talvez distâncias para planejar, para ver aonde poderia ir, para se afastar o máximo possível da presença de Deus. Então a primeira coisa que aprendemos com Jonas: a desobediência requer um esforço físico. A segunda coisa que vamos aprender com Jonas é que a desobediência requer um esforço financeiro. Eu preciso gastar dinheiro para tentar fugir da presença de Deus. É por isso que você vai ver muitos Jonas gastando o que tem e o que não tem em festas, em baladas, em bebidas, em drogas, tudo para preencher o vazio da presença de Deus que ele carregava. A desobediência, ela requer um esforço financeiro. Jonas teve que pagar para ir para Jope. Jonas teve que pagar para embarcar no navio. Jonas teve que pagar para se manter no navio. Jonas teria que pagar para se manter em Tarsis. Esforço financeiro. A terceira coisa que nós vamos aprender é que a desobediência, ela requer um esforço geográfico. Jonas, ele decidiu romper qualquer vínculo que ele tinha com a sua cidade natal, apenas para tentar fugir da presença de Deus. A desobediência, ela requer um esforço geográfico. Eu preciso me mudar. Eu preciso desfazer das velhas amizades e fazer novas amizades. Eu preciso desfazer dos relacionamentos e fazer novos relacionamentos. Eu preciso sair do meu bairro, da minha cidade, da minha igreja, e preciso ir para algum lugar que ninguém me conheça, que ninguém saiba quem eu sou, que ninguém saiba o que eu carrego, que eu seja um profeta, que eu seja um hebreu, que eu seja um servo do Senhor. Ninguém pode saber. Ela requer um esforço geográfico. Ela requer um rompimento de aliança, um rompimento de relacionamentos. Viver longe da presença de Deus nos faz perder energia, dinheiro e relacionamentos. Quando queremos fugir da presença, quando queremos sair da presença de Deus, quando queremos fugir do nosso propósito, nós estamos suscetíveis a falar para o Senhor: olha, eu vou perder energia, eu vou perder dinheiro e eu vou perder relacionamentos, somente para bancar a minha desobediência. Tem muita gente fora, do propósito, que essa mensagem está alcançando hoje, e o teu tico e teco está assim: eu estou perdendo energia, eu estou perdendo dinheiro, e eu estou perdendo relacionamentos, amizades, vínculos sociais, pessoas que nos amavam, mas que já não estão mais perto de nós, porque eu decidi desobedecer. Quanto dinheiro que você já gastou por desobedecer a Jesus, por não saber esperar o sim do céu, por querer bancar a sua própria vontade. Quanta energia, quanta fadiga você já não causou. Quantas das vezes você chega cansado, exausto em casa, apenas pelo preço da desobediência. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, Isaías 40:31, se não falha a memória, os que esperam no Senhor subirão e voarão como águia, não se cansarão. Quem está no centro da vontade de Deus não se cansa. Quem vive os propósitos de Deus não se cansa. Quem está
em obediência à palavra de Deus não se cansa, porque a palavra de Deus promete refrigério, renovo. A palavra de Deus diz que eu, o Senhor, te estendo e te levanto pela minha destra. A palavra de Deus diz que ainda que o homem exterior se corrompa, se afadigue, se canse, o interior se renova. Sabe por que você está se cansando? Você está fora do propósito. Sabe por que você está perdendo dinheiro? Está fora do propósito. Está em desobediência. Sabe por que você está sozinho, amargurado, depressivo? Volte para o propósito. Entenda o seu propósito em Deus. Entenda o seu propósito em Deus. Deus envia as dificuldades. Não fiquem me olhando com cara de paisagem não, hein? Todo mundo com o olhão assim. Mas Jonas, ele entra naquele navio. E quando Jonas, ele entra naquele navio decidido. Sabe, crente que chuta balde? Decidido. Quero mais saber de igreja. Não quero mais saber. Não vou mais servir no voluntariado da Lagoinha. Não quero mais ouvir Felipe pregar. Não quero mais estar lá. Quero viver. Aproveitar a vida. Jonas foi. Só que o que Jonas não esperava, embora conhecesse, eu não sei o que passou naquela cabeça, que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. A palavra diz que ninguém foge dos olhos do Senhor. E quando ele entra naquele navio, ele entra sem se identificar. E ele desce. E a palavra de Deus fala que Deus, ele provoca uma tempestade. Provoca ventos, provoca chuvas, a tal ponto de que o navio parecia que ia se despedaçar. Você consegue imaginar a violência e a força em que Deus, ele manda aquela tempestade contra aquela localização de Jonas? Deus, ele começa a mandar destruição para onde estava Jonas. Deus começa a mandar tempestades para onde está Jonas. Deus começa a exercer a sua soberania contra a vida de Jonas. Por isso eu quero te falar uma coisa. Jonas, ele é extremamente perigoso. E aqui eu te dou 2 avisos. O primeiro, se você for Jonas, cuidado. A vida dos que estão em sua volta está nas tuas mãos. Se você está perto de Jonas, que é o segundo aviso, cuidado. Jonas, ele é extremamente perigoso. Jonas, ele é um provocador de tempestades. Porque todo crente desobediente, ele tem uma frase célebre, um jargão, que é: ninguém manda na minha vida, quem sabe da minha vida sou eu. As consequências são minhas, já sou bem grandinho. Mas a palavra de Deus não fala sobre isso. Ter Jonas perto de você traz destruição para a tua casa, traz destruição para o teu lar, traz destruição no teu trabalho. Não mantenha-se perto de Jonas, eles são extremamente perigosos. Ah, Felipe, mas o que tu está falando não é bíblico. Vamos ler aqui Jonas. A palavra de Deus diz que a tempestade vem sobre Jonas ou vem sobre o navio? Vem sobre o navio. Quem estava para se despedaçar, era Jonas ou era o navio? Era o navio. Quem estava dentro do navio, era apenas Jonas ou uma tripulação inteira? Uma tripulação. Cuidado, Jonas. Você está ameaçando
a vida daqueles que estão próximos de você. Cuidado, quem está com Jonas, a sua vida pode ser destruída por causa dele. A Bíblia vai dizer que nessa tempestade, eles começam a ter muito medo, e eles começam a temer. Mas Jonas, ele é tão ruim, crente com coração duro, meu irmão. É melhor tu evangelizar um ímpio dos assírios, do que um crente velho que se afasta. Não há o que tu fale que entre naquela mente, naquela cabecinha dura. Ele está vendo a tempestade se levantar. Ele está vendo aqueles que estão próximos sofrer, perder tudo, se afadigar, chorar, não saber mais o que fazer. Mas tu acha que ele se importa? Ele desce para o porão e vai dormir. E quando a Bíblia fala que Jonas, ele desce do porão, eu quero te ensinar algumas coisas. Porque na mente daquele que está desviado, na mente daquele que está afastado, ele está achando que ele está vivendo uma nova história. Ele está vivendo um novo. Não, já estou planejando o Balneário Camboriú na minha vida, vai ser bênção. Toma cuidado, Rio Grandino. Essa terra aqui que Deus te deu, é sobre isso. E Jonas, ele está lá, maravilhado, certo que estava fugindo da presença, que Deus não incomodaria mais, que os assírios iam morrer, que a mensagem não ia chegar, que não ia mais ter jeito, que ele iria ter êxito. Mas o que ele não percebe é que a cada decisão de desobediência, ele dá um passo para baixo. Vamos recapitular? Jonas, ele desce para Jope. Declínio. Jonas decide entrar no navio, ele desce para o navio. Declínio. Jonas decide ir para o porão do navio. Declínio. Jonas decide ir ao fundo do mar. Declínio. Jonas acaba no ventre do peixe. A caminhada daqueles que se afastam e desobedecem a Deus não é uma caminhada para cima. Eles não sobem degraus, olha o português. Eles não sobem uma escalada de maturidade. Eles só descem, só deslizam, só caem e não percebem que apenas estão indo para o fundo do poço. Jonas achava que estava tendo a melhor decisão, mas a decisão de Jonas estava levando ele para o fundo do porão, sozinho, sem amigos, sem ninguém, num lugar escuro, a qual ele não queria sair, apenas queria ter um sono profundo. A vida sem Deus nos faz entrar num porão escuro e vazio. E dentro desse porão escuro vazio, tudo que a gente mais quer é dormir, ficar deitado. Porque já não faz mais sentido viver sem a presença. Não faz mais sentido viver sem aquilo que eu carrego. Não faz mais sentido viver sem algo. Porque todo ser humano, ele precisa de algo, algum sentido para viver. A tua missão é que faz você ter sentido de acordar todos os dias. O teu propósito aqui na terra é que faz você se levantar e dizer: vou trabalhar porque eu preciso. Por isso que eu disse, de repente o seu propósito é o seu lar, o seu filho. Mas alguma motivação você tem para viver. Quando a motivação de viver se vai, o porão está de braços abertos, esperando para que você possa dormir. Dormir, dormir. E você se torna indiferente ao sentimento dos outros. Você se torna indiferente ao sofrimento dos outros.
Jonas estava indiferente, sabe por quê? Porque a presença de Deus já não estava mais com ele. A presença de Deus não estava mais ali onde ele estava. Tudo que Jonas possuía agora era a ira de Deus, eram as tempestades de Deus, era o vento de Deus. Mas quando Deus ele quer usar, quando Deus ele quer fazer, não importa o quão desobediente possa ser o Jonas, a mensagem ela vai ser pregada. Porque lembra que eu falei? A mensagem ela não precisa do pregador. A mensagem ela não precisa do profeta. A mensagem ela não precisa do pastor. Servir a mensagem é uma oportunidade, é uma dádiva dos céus. Participar da missão de Deus é algo que Deus dá de uma forma a nos dar oportunidades nessa terra. Porque querendo nós ou não, a mensagem ela vai ser pregada. Jonas estava indiferente, mas aqueles homens se reuniram para orar. Porque nas tempestades, Deus faz homens ímpios começarem a clamar, devido à desobediência de alguns. A palavra vai dizer que se faltar pregadores, as pedras clamarão. Paulo vai dizer, ai de mim, se não levar a palavra. Se você não cumprir a sua missão será realizada. Mas você nunca participará das dádivas de Deus. Então assuma a tua posição, assuma a oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Assuma o propósito, o controle dessa tua vida e saia do porão escuro, saia do caminho contrário e retorne aonde Deus queria que você estivesse. Retorne para os caminhos que o Senhor ordenou. Retorne para o lugar aonde Deus mandou você estar. O caminho da desobediência sempre será queda, deslize e abismo. Não tem outro. E Jonas, quando ele entra nesse barco, ele se torna indiferente. O louvor já pode subir. Quando Jonas ele se torna indiferente, aqueles homens eles começam a se movimentar, começam a perceber. Porque assim, Deus ele começa a enviar sinais. E aqueles que são ímpios começam a exortar aqueles que eram crentes. Deus começa a levantar pessoas que não conhecem a palavra para fazer o papel daqueles que conhecem a palavra. Lembra? A vida de teoria é como o fantástico mundo de Bob, só serve para desenho. Na prática ela não tem serventia nenhuma se você não a realiza. Viva o Evangelho, não saiba a respeito do Evangelho, porque melhor que saber é viver. Deus nos chama a viver aquilo que Ele já deixou escrito. E aqueles homens começam a perguntar e dizer, olha, isso não é natural, isso é um Deus que está fazendo, isso é sobrenatural. Aqueles ímpios começam a ter discernimento a respeito da situação que eles estão passando. Aqueles homens dentro daquele barco começam a ter discernimento de tudo que estão vivendo. E eles começam a perder tudo. Eles lançam para o mar os seus bens, eles lançam para o mar as suas conquistas. Porque assim, ter um Jonas no barco traz muitas perdas. Ter um Jonas no barco se torna muito difícil. Ter um Jonas no barco se torna muito pesado. Por quê? Porque eu tenho que me desfazer de tudo que eu conquistei. Eu tenho que me desfazer de tudo que Deus me deu para manter Jonas no meu barco.
Então você começa a perder coisas para tentar salvar um desobediente, para tentar colocar uma mensagem naquela cabecinha dura de um desobediente, porque seria mais fácil o desobediente se arrepender, porque aí eu não precisava jogar nada no mar, não precisava sofrer, não precisava me preocupar. Jonas, ele é perguntado: quem é você? Qual é a sua ocupação? De que terra você é? Olha que interessante. Jonas começa o seu livro sendo identificado como um profeta. E na identificação do versículo 1 de Jonas, Deus dá a ele a localidade, a ocupação, o nome e a sua linhagem. Deus descreve uma identidade para Jonas. O problema é que quando Jonas está dentro do porão, ele abre mão da sua identidade. Agora, quem era Jonas? Ninguém conhece. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe qual é a ocupação. Ninguém sabe de que é onde da sua terra. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós abrimos mão de quem nós somos, porque Deus nos criou para uma vida desobediente. Eu crio um personagem para o mundo que eu não sou. Eu crio um personagem para os novos relacionamentos que eu for fazer. Eu crio uma fantasia, eu crio uma máscara. Eu vivo de aparências, para que as pessoas não saibam o que eu carrego, porque se elas soubessem o que eu carrego, elas não me deixariam permanecer onde elas estão, porque elas temem também pela vida delas, e elas sabem que o lugar de quem tem a presença não é um lugar qualquer, é no Santo dos Santos, é nos átrios do Senhor. O lugar de quem possui a presença é no centro da vontade dEle, é no centro da missão que Ele confiou, é no centro da obediência que Ele te deu. Mas todas as vezes que eu e você decidimos fugir do propósito, eu não preciso falar quem você é, Deus já disse para você quem você é. Deus começa descrevendo a Jonas quem ele é, da onde ele veio, qual era a ocupação. Eu não preciso dizer que aqui tem profetas, que aqui tem pastores, que aqui tem pregadores, músicos, que aqui tem homens e mulheres de oração. Eu não preciso dizer. Vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem a sua identidade de Deus. Eu não preciso dizer de onde vocês vieram. Vocês sabem de onde Deus tirou vocês. Eu não preciso dizer qual é o povo de vocês. Vocês sabem a sua linhagem. Mas o que eu preciso vir hoje lembrar a vocês é que todas as vezes que eu e vocês decidimos fugir do propósito, nós estamos abrindo mão dessa identidade que Deus nos deu. Nós estamos abrindo mão daquilo que Deus nos confiou, da mensagem que nós carregamos. Não seja um provocador de tempestades. Não seja um provocador de tempestades na vida dos outros. Seja uma bênção, porque a Bíblia diz: se tu uma bênção. Você deve ser a transformação. Você deve ser a paz. Você deve ser a misericórdia. Você deve ser a justiça de Deus. Você deve ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Você é diferente. Você é diferente. Você carrega uma mensagem. Você tem muito mais do que tempestades na vida dos outros. Você traz a bonança. Você é a paz. Você é a luz para aqueles que estão no porão.
Você não é o porão na vida de alguém, você é a luz desse porão. Tome para si. Jonas então ele começa a dizer: eu sou hebreu, temente ao Senhor, que fez os céus, fez a terra. E eles dizem: me diga o que você fez, porque de certo a culpa é sua. E Jonas ele diz: eu sei, a culpa é minha. Me lancem ao mar e vocês não sofrerão mais as consequências. A Bíblia diz que aqueles homens, com misericórdia, eles pensam 2 vezes em lançar Jonas. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Jonas ele é tão difícil, que ele prefere a morte do que o arrependimento. Mas Deus não negocia princípios. E se ele tiver que matar, ele mata. E eu não falo isso aqui para assustar alguém, não. Mas para você entender que para a palavra dele prevalecer, ele abre mão de você, mas da palavra jamais. Então não saia do propósito, não fuja do propósito. Não seja como Jonas, a ponto de preferir a morte do que a dizer: cara, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque olha o que eu estou fazendo com a minha família. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Olha o que eu estou fazendo com meus amigos, com a minha mãe, com meu pai, com meu filho. Tá pesado, tá cruel, não tem mais sentido, não tem mais propósito. Só existe um porão e um sono. E a palavra diz que aqueles homens com muito custo no coração, e dizendo para o Deus de Jonas, que o sangue desse homem não esteja nas nossas mãos, eles lançam Jonas no mar. A Bíblia vai dizer que Jonas ele desce às profundezas do mar, e um grande peixe engole Jonas. E Jonas está a ponto de morrer. E eu quero te dizer aqui: não espere esse momento. Porque quando Jonas ele viu de perto a morte, quando Jonas ele bateu cara a cara com a morte, aí ele se lembrou, a Bíblia diz, e Jonas se lembrou do Senhor, o seu Deus, no ventre do peixe, e clamou ao Senhor em arrependimento. E Jonas começa a pedir perdão dentro do ventre do peixe. E Deus ouve a oração de Jonas. Deus faz com que o peixe, ao terceiro dia, lance Jonas em Nínive. Jonas prega uma mensagem de 5 palavras. E mais de 120.000 pessoas se arrependem e são salvas pelo Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa como, a vontade de Deus vai prevalecer. Não importa o como você faz, a vontade de Deus vai prevalecer. Seria muito mais fácil para Deus se desde o início você ouvisse atentamente a voz do Senhor e cumprisse aquilo que Deus te deu com tanto carinho, com tanto amor. Seria muito menos dolorido se você vivesse os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Mas não se engane, não adianta o quão mais longe você for, o quanto mais distante você tentar ir, só irá trazer mais dor, só irá trazer mais perda. Mas de uma forma ou de outra, a vontade de Deus prevalecerá na sua vida. Não é mais tempo para você ficar trancado dentro de porão. Não é mais tempo para você ficar flertando com a morte.
Não é mais tempo para que você deseje o fim da sua própria vida. Leve o que você carrega. Leve o que você carrega. Há uma mensagem aí contigo. Há algo de Deus precioso na sua vida. Deixe que Deus te leve a Nínive. Deixe que a misericórdia de Deus alcance mesmo aqueles que vocês não amam, não gostem. Deixe que a vontade dele sobressaia na sua vida. Deixe que a vontade dele seja maior na sua vida. Eu vim pregar para Jonas nessa noite. Eu vim pregar para homens e mulheres que sabem o que carregam, que sabem que estão fora da sua rota, que sabem que estão fora do propósito, e te dizer que ainda há tempo, ainda há uma oração a ser feita, para que Deus te retorne para o caminho da qual você nunca deveria ter saído. Ainda há um tempo, e esse tempo é agora. Deus cumpre a sua vontade. A história de Jonas, ela é preciosa e muito rica, mas eu gostaria de encerrar com um apontamento aqui. Jonas, ele é usado por Jesus, e quando Jesus declara Jonas, ele diz a respeito de um sinal, e ele diz para os homens: olha, não será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. E por muito tempo eu me perguntava de que sinal o Senhor estava falando, porque sempre que nós lemos Jonas, nós sempre nos atentamos para o grande peixe, para a história da desobediência, mas o centro da história de Jonas é esse aqui. Jonas, pela desobediência, ficou 3 dias com a morte, e a morte festejava, porque havia matado um profeta que levaria a salvação para mais de 120 mil pessoas. Então 3 dias Jonas ficou inabilitado, paralisado, preso. Mas ao 3º dia, a palavra vai dizer que na oração de Jonas, Deus ressuscita sonhos, projetos e propósito. E ao 3º dia, em que a morte achou que havia vencido, que a morte achou que havia ganhado, Jonas é lançado para Nínive, e a mensagem de Jonas salva uma nação inteira. Porque se a morte achou durante 3 dias que encerrou a vida de um homem com propósito, e que ali ela tinha matado o propósito, ao 3º dia Deus ressuscita o propósito e entrega até a nação, para que houvesse uma mensagem de salvação. Sabe o que essa mensagem quer dizer? Sabe o que Jesus está dizendo sobre o sinal de Jonas? É esse sinal, é que durante 3 dias, os homens cruéis, infiéis, desobedientes, entregaram Jesus à morte, achando a morte que teria vencido. Mas Paulo vai dizer: onde está a tua vitória, ó morte? Onde está a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Não há. Porque se a morte venceu por 3 dias, ao 3º dia o propósito ressuscitou e nos deu vida, pregou a mensagem aos gentios, pregou a salvação, e muitos homens como eu e você ouviram, se arrependeram e viraram novas e novas pessoas. Esse é o sinal de Jonas para o nosso tempo. Esse é o sinal de Jonas para os nossos dias. Deus levantando pessoas como eu e você, em que o inferno diz: eu matei. Lá, está no porão, está no ventre do peixe.
acabou o propósito, acabou a mensagem, acabou o sonho, mas Deus está dizendo: se tu clamar, Jonas, ainda há salvação. Se tu me adorar, Jonas, eu ainda venço. Se você se arrepender, Jonas, eu ainda entrego novas histórias. Aleluias. Não fuja do teu propósito. Não fuja do teu propósito. É para o Jonas que eu vim pregar essa noite. É para quem saiu do propósito, mas que ouviu a voz do Senhor hoje e deseja voltar. É para você que carrega uma mensagem e por diversos motivos, por diversas circunstâncias, essa mensagem foi parar num porão escuro e vazio. Mas hoje é o tempo em que Deus ouviu uma oração, te trouxe até aqui